Pastor Surian. Eu vou falar um pouquinho do projeto DLC, né? Quais são as minhas atividades. E se você que é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da IELB, quiser se voluntariar, pode falar comigo que a gente vai fazer trabalho. Se você não é da IELB, não quer dizer que você não pode, mas assim, nós temos uma doutrina diferente dos outros evangélicos, né? E nosso evangelismo também é diferente, tá? Então, assim, se você quiser, a gente tem espaço para você também. Se você não é da IELB e quiser ajudar, tem espaço para você também. Só que a gente vai precisar conversar um pouquinho, tá? Porque para não virar choque, né? Porque, tipo, uma vez eu fui no leprosário e aí eu fui com um rapaz de uma outra igreja, né? E aí a gente entrava nas casas das pessoas e ia conversar com o pessoal que tem lepra, né? Que mora no leprosário. E aí o rapaz, ele começou a orar lá do nada e queria quebrar as imagens de santos da mulher. Ele falou, vou quebrar isso aqui porque isso aqui é maldição. Aí eu tive que tirar ele pra fora, tive que dar uma bronca nele, e ele não gostou da bronca, deu uma confusão danada, porque ele queria quebrar as imagens dos católicos lá no negócio. Então, já tive outros problemas também, né, com irmãos de outras denominações, então eu não tenho como saber pela aparência se a pessoa é confiável ou não, então a gente vai ter que conversar, pra você entender, e aí você entendendo, a gente te aloca em uma das operações do projeto LC. Então assim, o projeto LC tem duas frentes, né, uma é online, tá aqui ó, meus computadores. Esse aqui é velhinho, né? É um bem velhinho que eu coloquei para me ajudar. Esse aqui é mais novo. Então esse daqui é onde eu produzo vídeos. Eu tô sem webcam agora, né? Mas esse é onde eu produzo vídeos, produzo imagens e tal. Porque eu fui designer, né? Eu sou formado em publicidade, então eu manjo de alguma coisa de design. Então, tipo, aí eu faço material aqui nesse mais... E também quando a gente vai fazer reuniões com muita gente, no Meet e tal, ele aguenta. Esse daqui, ele já não aguenta, começa a travar e tal. Então, esse aqui é só para participar dos fóruns mesmo, né? Então, tá lá no Discord, tem o 4chan, Reddit, tem um monte de fóruns aí, principalmente de gamers, né? Porque, assim, quase todos da geração Z gostam de jogar, gostam de jogo de videogame. Muita gente não tem dinheiro, né? Que nem aqui no Capão Redondo, é periferia. Então, tipo, o pessoal não tem Xbox, PlayStation, o pessoal aqui não tem, né? Nintendo Switch e tal, eles não têm. Então eles jogam no celular. Eles gostam muito de emuladores, né? Colocar emulador de PlayStation 2 no celular e jogar os jogos de PlayStation 2 aqui na periferia. Mas é gamer, é público gamer também. Então, eu tenho aqui meu videogame. O meu é um Nintendo Switch e naquele meu computador mais forte roda alguns jogos AAA também para colocar. Então esse aqui é a case do Nintendo Switch. E eu tenho a placa de captura. Então eu comecei a fazer gameplays. Gameplay é jogar online, né? Não é só isso, mas enfim. É jogar online e as pessoas assistirem. Então, tipo, por exemplo, o povo da periferia que não tem videogame, eles assistem muitos vídeos de games, de pessoas jogando, porque eles gostariam de jogar, mas eles não têm condições, entendeu? Então, eles assistem o jogo, eles assistem jogando, são séries, são horas, às vezes é 50 horas de jogo, aí o pessoal recorta, né? 1 hora a cada vídeo, até dar 50 horas. E o pessoal assiste até o final. Então eu vou também fazer isso, né? Fazer gameplay e tal, porque eu tenho muito acesso aos gamers, né? O pessoal que joga. E é a maioria dos jovens da geração Z. Se falar de gamers com de jogos de videogame ou de celular, eles manjam pra caramba, entendeu? É o que eles gostam, é a principal diversão entre eles. Então assim, eu fico em fóruns online, fóruns e redes sociais, nesse computador aqui e no outro também, porque aí eu não preciso ficar mudando de aba, eu tô vendo o que está acontecendo assim ao mesmo tempo, às vezes eu estou em duas conversas, estou engajado em duas coisas diferentes, aí eu preciso dos dois, os dois acabam sendo muito úteis para o meu trabalho. Então eu faço trabalho online e é o trabalho que mais rende frutos, né? Eu sei que vieram me procurar e falaram, tem uns 10, assim, que estão fazendo profissão de fé já para virar luteranos, né? A ideia não é chamar as pessoas para virarem luteranas, é que elas sigam a Cristo. Então, por exemplo, eu sou capelão não oficial no CAPES aqui do bairro, né? Então eu vou lá lidar com o pessoal quem trata são eles, né? Eles que fazem o tratamento médico e tal. Aí tem grupo de terapia e tal. E aí tem o grupo lá de esquizofrênicos, borderline e bipolar.
E aí eles me avisaram, né, que a maioria deles é evangélicos e eles acreditam que tem demônio. Então é, eu chego neles, chamo quando a pessoa tem demônio, né? Chamo num canto, falo com eles. Ivalerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Riviruneca, Issa panavelecha, e eu também em grego, né? Roteos agapestim. E aí aí eu pergunto, você entendeu o que eu falei? Aí a pessoa, não. Eu falei, então você não tem demônio, porque o demônio fala hebraico, fala grego bíblico, né? O grego koiné. Numa boa, se você estivesse possuída pelo demônio, você teria entendido o que eu falei. Então você não está endemoniada, você não está com possessão demoníaca, o que você tem é uma doença. Então assim, muitos, estou fazendo, ainda continuo fazendo, porque é rotativo lá, a gente não tá. Então muitos começaram a se tratar por causa disso e viram que não é demônio. Só uma mulher lá, ainda que acha que é demônio, mas vamos com calma, né? Até esses dias ela teve um surto lá e se passou por endemoniada, né? Ela ficou com a mão para trás, fazendo, eu vou matar ela, eu vou matar você. Isso não é demônio, cara. Quando a pessoa fica com a mão para trás e tal, e aí o cara fala, sai, em nome de Jesus, finge arco e flecha. Cara, ou a pessoa que diz que tá endemoniada tá sendo paga, ou ela tá ou é um problema psicológico, né? Um problema psicológico. Ela entra no personagem, né? Ela tipo assim, por exemplo, eu falava em línguas, então, e eu não conseguia, porque no começo eu não conseguia. Eu comecei a falar em línguas, eu tinha 11 anos. Hoje eu não falo mais, não acredito nessas línguas estranhas. Mas na época eu acreditava e eu ficava buscando muito em Deus pra falar em línguas. Aí eu lembro que teve um culto na minha casa e um rapaz da mesma idade que eu, de 11 anos, já falava em línguas. Eu falei, não aceito isso. Então, comecei a tentar, e aí eu comecei a falar, entendeu? Só que aí eu percebi que, na verdade, eu estava imitando o que eu ouvia dos outros. Você pode ver que as línguas são meio que padrão, né? Surianda Labanaia, tipo, sabe? São meio assim, então, tipo, até o pessoal que não é cristão fala direitinho língua, assim, para tirar sarro, né? Eu não sou de tirar sarro, respeito, mas o pessoal da internet aí não perdoa, né? Então eles falam em língua direitinho. Então eu aprendi, eu tinha que falar em línguas para poder ter o que eu acreditava que seria o revestimento. Então eu era um cristão inferior, na minha opinião, por não falar em línguas. Só que eu aprendi a falar e eu comecei a falar, entendeu? Em línguas, eu falei. Mas aí depois, lendo a Bíblia e estudando teologia, eu vi que não dá. É tipo, não é de Deus, cara. Não é de Deus. Respeito, mas eu não quero mais saber disso, entendeu? É a mesma coisa que a questão da possessão demoníaca. A pessoa bota na cabeça que se ela fizer isso, mesmo que no inconsciente, se ela fizer isso, ela vai ser curada. O marido volta para casa, ou seja, o problema dela vai ser resolvido se ela cair endemoniada. Ela precisa cair endemoniada porque ela tem demônio. O que está atrapalhando a vida dela é o demônio. Então, ela tem que cair endemoniada, que aí, aí os problemas dela vão se libertar. Então, ela fica igual todo mundo. Você pode ver que é tudo padrão, é tudo igual, entendeu? O demônio, poxa, o cara com milhares, talvez milhões de anos, o máximo que ele consegue fazer é botar a mão para trás e fazer voz grossa. Ah, vai te catar, meu, imagina. O demônio tem milhões de anos, cara. E você vê na Bíblia, né? Judas não caiu para trás, Pedro também não fez nada disso, eles ficaram endemoniados. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu explico direitinho sobre possessão demoníaca e exorcismo. Eu já tive que fazer exorcismo, então eu conto minha experiência com isso e tudo mais. Vai lá que você assiste que é mais completo. Então, assim, no caso, só uma pessoa que ainda acredita que tem demônio. O resto, graças a Deus, sabe que não tem demônio e está seguindo o tratamento agora, está tomando os remédios direitinho e tal, né? Então, assim, tem todo esse trabalho pessoal aqui. Hoje é terça-feira, hoje seria dia de eu ir lá no centro, né, da cidade ou na região da Paulista. A gente está acostumado a ir de domingo, que é aberto lá, então tá todo mundo. Então eu vou no centro, ali na Galeria do Rock. Eu iria hoje, né? Iria na Galeria do Rock e na Liberdade, né? Para poder evangelizar a geração Z. Infelizmente a Camila não pode ir comigo, né? Por causa do problema que ela tá tendo de saúde. Então eu vou sozinho, né? Iria sozinho. Só que ela conseguiu uma consulta hoje, para daqui a pouco, né? E ela precisa, né? Precisa tratar esse problema dela, né? E aí a gente
vai nessa consulta, e não sei se vai ter procedimento e tudo mais. E aí a gente aproveita e evangeliza lá no caminho, aqui pertinho, né? É bem pertinho daqui. Então a gente evangeliza lá, ou evangeliza no meio do caminho e tudo mais, aqui no Capão Redondo mesmo. E eu vou ver se amanhã eu consigo ir, né? Consigo ir no centro para poder fazer a evangelização lá, né? Então, assim, tipo, se eu for pra... o ruim é que, por causa do meu reumatismo, às vezes é muito ruim para eu ir andar da Galeria do Rock, ali perto do Anhangabaú, perto da Viaduto do Chá, para Liberdade. Aí, e assim, eu não tô também com tanto dinheiro para pagar, para ir de metrô, né? Porque senão eu vou gastar muito no metrô, eu tô com pouco crédito. Mas eu vou colocar mais e vai dar certo. Não tô pedindo Pix, ajuda, pelo amor de Deus, não. O projeto é da igreja, tá? Então a igreja, ela vai bancar tudo isso. Eu vou fazer um relatóriozinho de gastos e aí eles me reembolsam, entendeu? Só que eu vacilei, eu podia ter pedido um adiantamento e aí feito o relatório e aí só completa o valor. Tipo, sei lá, me dá R$ 200 para condução. Aí eu uso 150, então em vez de você me dar mês que vem R$ 200, você me dá 150, porque eu já tenho 50, entendeu? Então, tipo, e tudo relatório, comprovando despesas, tudo direitinho, tudo de forma transparente. Mas eu vacilei, né? Então eu vou ver se eu consigo resolver isso quanto antes. Mas assim, terça-feira é dia de eu sair e fazer a evangelização. Eu gosto de fazer isso pela manhã, tá? E aí de tarde, eu vejo, assim, ó, os folhetos estão... O carimbo da igreja não está funcionando, né? Então, eles não têm endereço, não tem nada, né? Então, tipo, tem só para você acessar a internet. Então, tipo, eu preciso colocar o endereço da igreja, que é da minha, no caso, né? Ou indicar outra e tal. Então, eu faço isso e deixo os fóruns ali online para conversar com as pessoas, né? De tarde e tal. Ou se eu estiver muito cansado, porque eu ando muito para fazer evangelização, faço... são quilômetros que eu ando, né? Eu vi no meu relógio, a última vez foram uns 8 quilômetros que eu saí andando por aí para evangelizar. 8 ou 4, eu não lembro, gente, não lembro, mas era por aí, 8 ou 4. E aí tava frio aquele dia, chovendo e tal, então eu cheguei com dor, reumatismo atacado. Então eu precisei descansar um pouco mais que o normal, né? Não só 1 hora de almoço, mas um pouquinho mais que o normal. Acho que eu descansei umas 3 horas. Depois eu vim e compensei, né? Fiquei até de noite aí nos fóruns conversando com as pessoas. E assim, a internet é o que mais está dando resultado. Já tem muita gente fazendo profissão de fé nas igrejas aí pelo Brasil, né? Fazendo muita gente. E a ideia não é tirar as pessoas das igrejas delas e virem para a luterana, não. É atrás de pessoas que não têm igreja. Se a pessoa está numa igreja séria, eu sou metodista, então sou da presbiteriana independente, então tudo bem, a gente se alegra que você é irmão. Se você quiser visitar a gente para conhecer, muito bem-vindo, mas continua na sua igreja, continua amém na sua igreja, servindo lá, né? Como diz o ditado, o que seria do branco se não fosse o amarelo? Então, tipo, o que seria da IELB se não fossem as outras denominações? Imagina se só existisse IELB, entendeu? Então, tipo, quem não se adapta à nossa liturgia não teria outra opção. Então, assim, que bom que nós temos igrejas com diversidade, né? Eu acho isso muito bom. Então, a gente pode alcançar mais pessoas. Então, eu indico a pessoa para um outro tipo de igreja, que nem ali no CAPS. 2 se converteram, foram convertidas ao Evangelho, só que é longe elas irem lá na minha igreja, né? Na Ebenezer, ali onde eu sou pastor, junto com o pastor Elmar, Devair, o Ernest Seibert, Ruth Zimmer, Mário Rolfo e tal. A gente... fica difícil para elas irem, né? Então, tipo, eu até me comprometi de pagar Uber e tal, mas as pessoas ficam sem jeito, né? Então, eu indiquei uma Assembleia de Deus aqui perto, e também é do meu tio. Meu tio é pastor numa Assembleia de Deus. E, cara, pensa num homem santo. Não santo no sentido de perfeito, não tem nada de perfeito. A gente, às vezes, até se irrita com ele, algumas coisas dele, né? Mas, cara, é um homem santo, assim, no sentido de separado por Deus, não de perfeição. Não é nada perfeito, mas ele é separado por Deus. Então, tipo, na igreja dele, cara, tá cheio de ex-bandido, ex-drogado, tem até ex-prostituta lá, cara. Deus usa muito ele, Deus usa muito. E ele tem uma fé assim, cara, se eu tiver 10% da fé dele, eu acho que eu vou ser um bom pastor, entendeu? Porque, cara, ele é demais, entendeu? Ele e a minha esposa, Camila, acho que são as pessoas com a maior fé que eu já vi na minha vida, são os dois. E a minha mãe também, né? Tadinha da minha mãe, ela passou por cada bocado. Então, pra mim, esses três estão no top 3 das pessoas que eu conheço que tem mais fé, né? A Camila, minha esposa, meu tio Marinho e minha mãe. Então, assim, eu indico pra lá, se a pessoa quiser ir, porque é aqui no Capão Redondo também, né?
Então, graças a Deus, tá tendo conversões e tudo mais, né? Então, assim, eu vou atualizando vocês, tá? A ideia é essa, assim, do projeto. Durante a semana, terça-feira eu saio para entregar folheto. Como minha esposa não tá legal, a gente não vai no centro, né? Porque ela que iria comigo, então eu fico aqui no bairro, no Capão Redondo. Mas como já faz mais de um mês que eu só tô aqui, a geração Z, que o nosso trabalho é com a geração Z, com os jovens, né? Aqui é um universo totalmente diferente da região central, né? Aqui os jovens trabalham muito, eles saem 6 horas da manhã, chega 8, 9 horas da noite. Então, tipo, eles não têm tempo, assim, tipo, quando eu falei de videogame, eles jogam no celular, mesmo se eles não têm dinheiro e nem tempo para comprar um videogame, para jogar e tal. Então eu não vou achá-los, os jovens da periferia, dificilmente eu vou achá-los nesses fóruns online. Então eu tenho que ir presencialmente atrás deles, é o que eu faço. E aí tem uma Cracolândia aqui perto também, que eu paro lá, toda semana eu vou lá e converso com eles, falo de Jesus para eles e tal. Então, tipo, eu tenho que sair aqui pelo Capão para poder encontrar os jovens, né? Então, tipo, na rua, né? Conversar com eles na rua, ou em estabelecimentos. E como eles não têm nada para fazer, então, tipo, final de semana tem os fluxos. Fluxo é baile funk na rua. O cara coloca som alto no carro, e fica todo mundo. E, cara, milhares de jovens lá. Milhares de jovens lá. E aí é a forma de eu correr atrás deles, aqui da periferia, né? Já no centro não. No centro é outra coisa, é outro universo, né? As pessoas se vestem diferente, elas falam diferente. E lá eles gostam muito, geração Z gosta muito de cultura japonesa, por exemplo. Então, eu não entendo bulhufos de cultura japonesa. Então eu peço para eles me explicarem e tudo mais. E aí eu falo de Jesus para eles, entendeu? No centro. Ou de heavy metal. Heavy metal já é minha área, né? Então aí eu já consigo conversar legal com as pessoas. Então é isso. Terça-feira, terças e sextas. Nem toda sexta. Não, terças e sábados. Nem todo sábado. Aí eu vou na sexta. Quando não dá para ir no sábado, eu vou na sexta. Eu faço esse evangelismo presencial. Eu acabo fazendo 3 vezes por semana mesmo. Terça, sexta e sábado, né? E o restante do tempo é online. Os 2 computadores ligados online e eu nos fóruns falando de para abordar, falar de games e tudo mais. Por isso que eu quero voltar a fazer gameplay. Minha memória é fraca, não lembro se eu já mostrei para vocês. Mas enfim, tá aqui, ó. Eu tenho um Nintendo Switch, né? E meu computador mais forte dá para jogar jogos mais modernos também, para fazer gameplay online e tal, né? Então dá pra fazer. E aí eu vou jogar na internet, entrar em contato com esses jovens aí, e aí pegar contato, tá? E conversar com eles para eles ouvirem falar sobre Jesus, né? Então, tipo, imagina fazer tudo isso sozinho, cara. É o que eu tô fazendo tudo sozinho. Eu não tô dando conta, eu preciso de voluntários, entendeu? A gente precisa de voluntários. E que Deus abençoe que a gente consiga voluntários, né? E eu tô só esperando a Camila melhorar pra gente poder fazer outras ações, né? Alugar um lugar neutro, porque levar, por exemplo, pessoal que é dependente químico, né? Quando a pessoa está sob efeito de drogas, ela é incontrolável. Então eu não posso levar ela no culto, porque ela pode, que nem uma vez eu levei um rapaz lá em casa, isso lá em Teresina, para doar algumas coisas para ele. Daí o pastor também, do orientador, eu era estagiário, também deu algumas coisas para ele. A gente foi na casa dele levar mais coisas. Aí, dias depois, ele volta armado e assalta o pastor. Assalta o pastor na frente do menino dele de 2 anos, com uma arma apontada para ele, porque ele estava drogado. Então, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado, infelizmente, sabe? A gente ama, sabe que Jesus ama esse pessoal, mas quando a pessoa está sob efeito de drogas, ela é incontrolável. Então eu não posso levar na igreja com efeito de drogas, infelizmente. Mas a gente está correndo atrás de um lugar neutro, onde eles possam fazer, onde eu possa fazer uma devoção e eles ouvirem a palavra de Deus. Eles, o pessoal todo aqui da região que está mais em vulnerabilidade social. Assim como eu quero fazer lá no centro também, a gente fazer um evento de anime, alguma coisa assim, que o pessoal de lá gosta. Eles são baladeiros, eles têm grana pra ir na balada. Aqui na periferia o pessoal não tem, fala que é longe, cara. É 1h30 pra você chegar numa balada e os jovens aí não tem carro, né? Os jovens aqui não tem carro, a balada acaba 2 horas da manhã, eles têm que ficar no ponto de ônibus até 4h30, a hora que sai o primeiro ônibus, né? E eu fazia muito isso pra ir em show de metal, tava nem aí, fazia mesmo. Mas imagina, tipo, mulher com todo o perigo que ela tem, né? Então, eles não fazem isso, eles não têm essa opção, assim, de
de ir pra balada, acabar 2 horas da manhã. Fora pra entrar, né? 200, 300 contos você entrar numa balada, eles não têm isso aqui. Então, vira o fluxo, né? Ficar na frente do carro lá, aí eles estão bebendo e tudo. Em vez de pagar R$ 100 numa latinha de cerveja, eles pagam R$ 4 num corote ali e fica todo mundo de boa, entendeu? Então, tipo, o meu público daqui da periferia são jovens bem diferentes do meu público lá na região central, né? Lá tem as baladas da Augusta, tem as baladas LGBT, tem um monte de coisa lá que o pessoal tem grana, eles vão, né? Então, tipo, aí eu faço esses dois trabalhos, né? Durante a semana. E eu gosto mais do presencial do que o online, porque é legal estar com gente, sabe? Ouvir o que as pessoas têm a dizer, às vezes elas choram. Acho que foi na quinta-feira, encontrei um rapaz na rua e ele tava chorando pra caramba e tal. Então, tipo, cara, eu gosto muito de entrar pela porta da frente na vida das pessoas e conversar com elas, né? E aí eu prefiro fazer esse trabalho presencial. Hoje a gente vai fazer no hospital, se der, né? Também não podemos incomodar as pessoas, né? Porque a gente precisa ir para o hospital hoje, tem consulta 1 hora e tal. E assim, então, por enquanto é assim que está funcionando o meu trabalho no DLC. Mas os computadores estão desligados porque daqui a pouco a gente vai para consulta, né? Então eu fico em fóruns junto com os jovens, né? Fico em fóruns online. Faço visitas, devoções, se eles precisam. Tem gente que já pediu, tá? Tem gente que pede, né? Diz que tá com problema da família, tá? Eu vou lá e faço uma devoção na casa da pessoa. Faço evangelismo presencial, que eu mais gosto, né? Fico horas. Esses dias mesmo rodei, não sei se foi 4 ou 8 quilômetros aqui na região, conversando com as pessoas, porque não é só entregar o folhetinho e ir embora, eu paro para conversar. Aliás, eu nem entrego o folhetinho. Eu converso primeiro, aí se eu vejo que a pessoa tem interesse pelo cristianismo, aí eu dou um folhetinho para ela, porque senão ela vai jogar fora, entendeu? E é caro para produzir isso. Então, eu só entrego o folhetinho se a pessoa tem interesse em Jesus. Se ela não tem, eu respeito, entendeu? Respeito e vou partir para outra pessoa. Então, seria terças e sábados, mas eu acabo fazendo terça, sexta e sábado. Nem todo sábado. Sábado, às vezes, tem alguma outra coisa para fazer, que eu não posso sair para... Aí eu evangelizo onde eu for, né? Tipo, sei lá, se no sábado a gente for... tem um compromisso de família. Como a gente vai de busão... Eu sou PCD, eu sou deficiente físico. Não visível, né? Tem os visíveis, tipo cadeirante e tal, mas eu sou não visível. E aí, pra mim, eu não posso dirigir nem a pau, não consigo. Nem com essas adaptações e tudo mais, que são caras pra caramba. Pra mim é ruim, porque meu joelho não dobra tudo, entendeu? Meu joelho não dobra tudo. Eu teria que fazer meu joelho esquerdo, né? Então eu teria que fazer a embreagem e o freio na mão, só poder usar o acelerador com o pé, entendeu? Então, tipo, não dá, não é viável pra mim. Aí eu vou de busão, a gente vai de busão, aí a gente evangeliza no busão, evangeliza no ponto de ônibus, a gente aproveita essas oportunidades, a pessoa tá esperando o ônibus e não tem pra onde correr. Tô zoando, a gente respeita, se ela quiser. Eu sempre peço autorização antes, né, Camila, eu te falo, posso falar com você um minutinho? Deixa eu falar de religião, tudo bem? Aí a gente explica e tal, conversa com a pessoa. E, assim, tem gente que aceita, tem gente que não aceita e tudo bem, mas a gente nunca recebeu hostilidade, ninguém nunca ficou bravo com a gente. Porque a gente respeita, a gente pede autorização primeiro, antes de falar, né? Tipo, senão vai ficar igual aquele canal no YouTube, lá no Thread, sei lá, do cara que ele chega nas pessoas e coloca o microfone na boca dela sem pedir, sem nada, já chega chegando, coloca o microfone e fala, você acredita em Jesus? Aí a pessoa fala, não, e vai embora. Cara, se fosse comigo, eu tô andando com pressa na rua e tudo mais, e aí chega alguém, bota o microfone na minha boca. Eu não sei se o cara tá querendo vender alguma coisa, eu não sei qual é a intenção dele, ele não falou nada pra mim, eu não sei quem é esse cara, eu não sei o que ele tá fazendo, entendeu? E ele já mete o microfone na minha boca e pergunta se eu acredito em Jesus. Se for comigo eu falo, hey, Satan, vai pra lá, ó. Tipo, porque eu não posso, esse tipo de coisa não se faz, cara, é invasivo, entendeu? Agora, a gente não, a gente pede permissão antes, pede autorização antes, eu uso a palavra autorização, então, se tiver que tirar uma foto e tudo mais, mas eu acho que não faz sentido, né? Eu acabar de evangelizar e falar, vamos tirar uma foto, a pessoa fica, peraí, ele tá interessado que eu vá para Jesus ou ele tá interessado em postar nas redes sociais, né? Então, eu não fico tirando foto de todo mundo que eu evangelizo, isso não faz sentido, né? Porque... a ideia é evangelizar e não postar nas redes sociais. Aí depois eu venho aqui em vídeo e conto tudo que está acontecendo, né? Então, Deus abençoe. Hoje o meu projeto vai ser fora, né? A gente vai, Camila e eu vamos
vamos no hospital, e aí a gente vai aproveitar no caminho, e lá mesmo no hospital, se tiver abertura, entregar uns folhetinhos e falar de Jesus, né? E que Deus abençoe, né? Aí amanhã o meu trabalho é online, né? Ficar nos fóruns e tudo mais. Quinta-feira eu vou pro CAPS, né? Mas é de tarde, então pela manhã eu trabalho com fóruns online. E sexta-feira depende Depende muito, né? Se a gente vê que sexta-feira, que nem na época do carnaval, sexta-feira foi perfeito pra gente poder sair. Tava cheio de gente, né, na rua, cara, tava muito bom. Então se a gente vê que dá pra sair na sexta, no caso eu, né, até minha esposa melhorar, então eu tenho que ir sozinho, né? E por isso que a gente precisa de voluntários, né? Que Deus abençoe que venha voluntários. Aí eu vou lá no centro e evangelizo lá. A geração Z, né, que tá lá. Agora, de sexta e sábado, quando dá, né? Ou na sexta ou no sábado, ou nos três. Eu prefiro ir nos 3 dias, né? Mas como a gente está passando por esses problemas de saúde, a gente também tem que ter moderação e ir aos poucos. Mas orem para Deus mandar voluntários pra gente, por favor, porque a gente precisa de voluntário, não dá conta, só eu e a Camila não dá conta. É muita coisa, muita coisa. Então, se você quiser se voluntariar, assim, tem que ser da IELB, tá? Da Igreja Luterana Evangélica do Brasil, Evangélica Luterana do Brasil, porque a gente tem doutrinas diferentes e a nossa maneira de evangelizar é diferente dos demais evangélicos. A gente é bem diferente. Ah, então não tem espaço para quem não é da luterana? Tem. Você pode ajudar a gente, que tem coisa para fazer. Mas primeiro eu vou ter que conversar com você, explicar as nossas doutrinas, você vai ter que ver se concorda com a gente ou não. Se você concorda, você vai ser muito bem-vindo a ajudar. Tem um monte de coisa para fazer aqui, né? Questão online, questão presencial. Estou fazendo visita em asilo também, eu e a Camila, a gente faz visita em asilo, vai para Cracolândia, vai para lugares com drogas e tal. Então, tipo, cara, assim, tipo, é complicado, entendeu? É complicado, você tem que saber falar, porque se você falar errado, cara, eu nunca mais vou poder ir lá, nunca mais. Eles vão me ameaçar de morte, eu não vou poder ir lá, entendeu? Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado com quem vai comigo lá. E sendo de outra denominação, a gente pode entrar em conflito, né? Que nem aconteceu uma vez de eu ter ido lá no leprosário, né? O pessoal tem lepra, tá? Daí eu fui com um rapaz, e aí a gente entrou nas casas e tal. Entramos numa casa cheia de imagens de santos católicos. E aí o cara começou a falar, não, pela autoridade de Cristo, isso não vai continuar assim. Aí ele pegou um santo, eu tirei da mão dele, eu falei, você é louco, cara? O que você tá fazendo? Não, tem que quebrar esses santos. A mulher expulsou a gente de lá, eu também expulsaria, ela não fez mais do que certo, tem que expulsar mesmo. O cara tava doidão, mano, tipo, achando que tinha que quebrar as coisas católicas delas, entendeu? Tipo, então assim, é difícil. Eu preciso de voluntários, de preferência da IELB, porque já sabem as nossas doutrinas, já sabem as nossas práticas, mas se for de outra igreja, eu tenho que tomar esse cuidado, cara. Tem que tomar esse cuidado, porque de repente eu falo uma coisa, você fala outra e acaba mais confundindo do que ajudando, né? Então, mas se você quiser, a gente marca umas conversas, não vai ser uma conversa só, né? Vai ter que ser tipo um treinamento, né? E aí vocês podem trabalhar com a gente sim, vai ser um prazer receber quem for, tá? Mas assim, se for da IELB, a gente já começa agora, tá? Já começa agora. Talvez, sei lá, nessa sexta, por exemplo, no próximo sábado, a gente já pode ir lá no centro, lá, porque hoje não vai poder, para poder evangelizar, entendeu? Agora, começa a hora que você puder, na hora que você puder, se você for da IELB. Agora, se você não for da IELB, eu vou ter que fazer um treinamento com você primeiro, você vai ter que ver se concorda com o que a gente acredita, com o que a gente faz, e aí se você quer concordar, a gente faz alguma coisa junto, te coloca em algum dos trabalhos, não necessariamente na Cracolândia aqui, né? Então, tipo, não necessariamente você vai vir pra cá, pode ser o trabalho online, né? Você me ajudar online também vai ser muito bom, tá bom? Aí se você quiser se voluntariar, fala comigo, entra nas minhas redes sociais aí, fala comigo, que aí a gente conversa e tudo mais, tá? Então, assim, é um pouquinho da rotina do DLC. Tem muito mais coisas que a gente está fazendo, né? Principalmente visitas, né? Visitas e tudo mais. Levar roupa e comida para quem está precisando, né? Aqui embaixo tem uma favela, então a gente está fazendo trabalho social também, né? Cesta básica, roupa, tudo a gente arrecada e leva lá também. Então, tipo... Só que assim, a cesta básica tem que ser uma coisa espontânea, eu não posso organizar isso. Lá em Uberlândia eu fazia, né? Mas eu não posso organizar, eu preciso de algum voluntário que organize essa questão na cesta básica, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, né? Então, tipo, senão eu abandono online.
Se eu ficar fazendo muita coisa presencial, eu não consigo trabalhar no online. E no online é o que mais dá frutos, entendeu? Tipo, eu fui em Moema lá, e eu acho que uns 6 ou 7 lá fizeram profissão de fé assistindo meus vídeos, né? Então, tipo, é o que dá mais resultado. Eu preciso ter tempo para estar no online, né? Que é a minha prioridade, na verdade, é online. O que eu mais gosto é sair na rua, mas a minha prioridade é estar online conversando, porque é dali que está saindo a maioria das profissões de fé. Então, eu não vou conseguir organizar essa questão da seita, das cestas básicas aqui pro pessoal. Então, eu preciso de vontade. Você vê, tem muita coisa para fazer, cara. Muita coisa, muita coisa. Gente que é interessada em arte, cultura, pra gente poder trazer arte e cultura aqui pro Capão Redondo e fazer eventos de arte e cultura lá no centro, na região central, pra geração Z de lá, né? Porque Cristo é para todos, tanto pra galera mais pobre aqui do Capão Redondo, quanto pra galera mais rica lá da Paulista, entendeu? Ou da Liberdade. Então, a gente, se você manja de cultura, de eventos, essas coisas, a gente vai fazer eventos, vai fazer coisa. Cara, é muita coisa pra fazer, muita coisa. Eu tô fazendo o que eu posso, né? Mas Deus abençoe. Se você quiser se voluntariar, fala comigo que a gente tá precisando de ajuda, tá bom? Então, esse foi um pouquinho da minha rotina, do meu planejamento de hoje, né? Esse é o meu planejamento de hoje. Hoje eu acho que eu não vou ficar online. Tempo nenhum, porque o Windows está muito ruim, tô tendo muito problema com o Windows, e eu vou colocar o Linux. Já coloquei o Linux nesse, que é mais velhinho, então ele tá voando, funciona tudo nele, dá até para editar vídeo nele, por causa do Linux, né? Eu uso o Manjaro Gnome, e eu vou usar também o Manjaro Gnome nesse outro aqui, que é mais poderoso também, porque me irrita muito a lentidão e os travamentos do Windows, né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. É que demora para configurar, né? Então, se eu fizer hoje, eu tenho que fazer hoje e amanhã. Amanhã também eu vou ter que ficar o dia inteiro nisso. Então, estou planejando isso, né? De arrumar os computadores e deixar prontinho para poder usar. E no Linux é bom porque tem mais segurança, né? Esses fóruns tem muito vírus, muito malware e tal. E com o Windows eu fico mais sujeito a receber. O Linux não. O Linux não tem problema com... Quer dizer, tem, mas é tipo... É um probleminha para a empresa, sim, um probleminha para a empresa que é muito difícil de desenvolver. Então, para computador doméstico de casa, você não tem vírus, não tem malware, não tem nada. Você pode acessar qualquer coisa da internet que você não vai receber vírus, né? Então, tipo, para mim vai ser melhor usar o Linux mesmo, né? Então, assim, é meu planejamento hoje, né? Tô levando, vou levar os folhetinhos, ó. Essa semana eu vou lá na Hora Luterana pegar mais, né? Mas, ó, tem aqui os folhetinhos. A sacola tá inchada, parece que tem bastante, mas não tem, tá? Eu vou ter que essa semana pegar mais, porque já tá acabando, né? E aí eu tenho mais isso aqui, ó, também, bem fininho, ó. Então, tipo, tem aqui de mensagem de esperança também, tá bem fininho, tá vendo? Então, preciso de mais. Essa semana eu vou lá na Hora Luterana. E aí, é como eu falei, eu primeiro converso de Jesus com a pessoa e depois eu entrego o panfleto, né, para ela não jogar fora, mas que seja proveitoso para ela. Então é isso, cara. Gente, se vocês tiverem ideias, sugestões, mandem para mim, tá? Coloca aí nos comentários. Se você não conhece nenhuma das minhas redes sociais, põe seu e-mail no comentário para eu poder entrar em contato com você, tá bom? E aí a gente organizar direitinho, porque tem muita coisa para fazer. E graças a Deus está dando tudo certo, Deus está abençoando. Tem um monte de jovens aí pelo Brasil inteiro, trabalho presencial aqui em São Paulo, mas o online é Brasil inteiro. Então tem gente pelo Brasil inteiro que está fazendo profissão de fé na Igreja Luterana. E também, assim, lembra, o trabalho não é para trazer gente para a Igreja Luterana, é para levar a gente para Jesus. Só que, como somos luteranos, nós vamos indicar as nossas congregações da Igreja Luterana para que eles vão. Mas se eles quiserem ir para outra igreja, nenhum problema quanto a isso, desde que seja uma igreja séria, né? Se alguém chegar e falar, eu quero ir na Universal. A gente explica, não, ali não é uma igreja cristã, ali é uma seita e tudo mais e tal. Mas se você quer ir, vai. Ninguém vai impedir, entendeu? Mas a gente recomenda que você vá numa igreja cristã mais séria, entendeu? Então, tipo, é isso. Nosso trabalho é esse, entendeu? É falar de Jesus e recomendar igrejas sérias para que as pessoas possam ir, né? A gente recomenda primeiro a luterana, mas de repente não dá para ir porque elas são longe. Aí a gente recomenda a outra que seja séria também, tá bom? Então, estejam orando pelo projeto, aqui um pouquinho. Vou fazer mais vídeos depois mostrando o trabalho, mais do meu trabalho. E assim, domingo, ou de repente no sábado ou na sexta-feira, eu tô estudando. Ó, isso aqui é minhas bíblias de estudo para fazer. E eu tenho o Kindle, né? Tá a maioria dos meus livros. Mas tem aqui também, ó, material para estudar sobre evangelismo, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui.
fechou. E eu tenho mais aqui, ó. Então, assim, tem que estudar, cara. Tem que estudar, porque o pessoal faz cada pergunta, eles perguntam, tem dúvida, e aí tem que estudar, cara. Então, eu tiro o domingo para estudar ou descansar, porque muita dor, né, eu sinto. Ou faço isso na sexta ou no sábado, né, quando não dá para sair. Ou até quando dá pra sair, eu levo o Kindle e leio no busão, cara. É 1h30 daqui até lá, eu tenho 1h30 de leitura, cara. Então, tipo, pra mim tá de boa. Eu uso mais o Kindle, né, do que essas leituras aqui, mas nem tudo eu tenho no Kindle. Então, tipo, tem que ter estudo, tá? Então, tipo, não é pela improvisação, a gente não faz pela improvisação a mensagem, né? A abordagem sim, a gente improvisa, mas a mensagem não é improvisação, tem que ser aquilo que a gente estudou. Então, eu agradeço, tá? Que se você quiser trabalhar... E se você não puder, pelo menos ore para que Deus mande voluntários pra gente poder conseguir melhorar ainda o projeto DLC, porque graças a Deus já está dando muito fruto. Eu sei que tem mais de 10 fazendo profissão de fé pelo Brasil inteiro, inclusive uma na minha igreja. Um cara na minha igreja está fazendo profissão de fé também, por causa do projeto DLC, que começou faz pouco tempo e já está dando um resultado fantástico. Então, com a ajuda de voluntários, a gente pode alcançar mais pessoas ainda, tá bom? Deus abençoe vocês. Tô postando no meu perfil, mas como é do projeto DLC, não vou colocar meu Pix, tá? Porque a igreja banca o projeto. Então, não é justo que eu peça a ajuda de vocês. Vocês não precisam ajudar financeiramente o projeto. Eu, às vezes, preciso de ajuda financeira, que nem a minha esposa agora com a surdez e com o negócio. A gente precisou muito de ajuda e, graças a Deus, a gente recebeu. Tive que pedir, né? Passar meu Pix e tal. Mas a gente recebeu o suficiente, a gente tá tranquilo. E o projeto é 100% bancado pela IELB, então eu não posso pedir dinheiro em nome da IELB, porque é da IELB o projeto. Eu sou a minha esposa que idealizou, né? E aí a gente trabalhou junto para montar. Entregamos isso para a IELB, para o Distrito Paulista. A responsabilidade é a IELB do Distrito Paulista. Se você quiser ajudar financeiramente o projeto, você manda oferta para a IELB. Você pode ir numa igreja da IELB e ofertar lá, tá? Porque todas as igrejas mandam uma parte do que a gente arrecada para a sede, e aí a sede de direção nacional, eles encaminham dinheiro para as áreas que precisam, inclusive o projeto DLC. E o distrito também, né, faz isso. Então, se você quiser, tem no site da IELB como doar para lá, ou fala comigo que eu falo como doar para o Distrito Paulista, mas não é para enviar dinheiro para mim, tá? Não é para mim, porque existe uma organização em cima disso, tá? Mas não precisa mandar dinheiro, tá? Se vocês quiserem oferta na sua igreja, ou oferta na nossa, né? Também pode ofertar. Manda seu dinheiro de oferta para a igreja, para que as igrejas possam, se você for luterano, ou tiver contato com luterano e quiser ofertar na igreja luterana, manda para qualquer igreja que de uma forma ou outra chega no projeto DLC e a gente consegue fazer todos esses trabalhos, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.